Só uma notícia que acaba de chegar aqui na nossa redação. Tarcísio de Freitas se manifestou há pouco sobre os ataques que vem sofrendo. O governador afirmou ser candidato à reeleição em São Paulo e que irá trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder, dizendo que qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Por fim, Tarcísio declarou que visitará Bolsonaro, a quem ele é grato e leal, na próxima quinta-feira, onde prestará total apoio e solidariedade. Roberto Mota. É isso. Tarcísio tem como uma das suas características a prudência. E eu acho que prudência é extremamente necessária nessa hora, prudência e serenidade. Vamos aguardar para ver o resultado dessa conversa de Jair Bolsonaro com Tarcísio de Freitas. Tarcísio é um dos grandes talentos surgidos na política recentemente. E todo mundo sabe, e ele não se cansa de dizer isso, que ele surgiu pelas mãos de Jair Bolsonaro. Então, vamos aguardar. E sua análise, Diego Tavares, como você avalia não só a mensagem, o timing da mensagem, o contexto desta publicação de hoje de Tarcísio de Freitas há pouco nas redes sociais? Como eu acho, o Tarcísio, ele não é só um bom político, não é só um técnico excepcional. O Tarcísio é alguém que aprendeu a se comunicar muito bem nesse trajeto que o trouxe do governo Dilma até o governo do estado de São Paulo. Então, o Tarcísio sabe muito bem o timing das coisas e o como é importante ele mostrar nesse período pré-eleitoral para as pessoas quem dentro da direita está pregando a união e quem é que está fragmentando a direita, porque desde ontem nós estamos repercutindo aqui a possibilidade de que Tarcísio tivesse cancelado a agenda com Jair Bolsonaro por um certo entristecimento em razão das críticas que vem sofrendo por parte dos filhos. Essa opção de se manifestar só agora, logo após as declarações mais verborrágicas de Eduardo Bolsonaro, acho que tem por objetivo passar esse recado para a direita brasileira, que amanhã ou depois, caso a direita não consiga a união que é tão necessária para que o projeto de Flávio tenha competitividade nas urnas em outubro, não será ele o culpado. E eu reitero aqui o que eu tenho dito nos últimos dias, a situação política de Tarcísio de Freitas é muito confortável. Se ele estivesse na situação de Ratinho Júnior ou de Caiado, que não tem mais como concorrer à eleição a um terceiro mandato do governo, seria uma situação. Mas ele pode e tem uma eleição muito facilitada, de certa forma, para que seja reeleito ao governo do estado de São Paulo. E com mais um mandato à frente do governo, ele pode concluir o seu plano de governo inicial, acabar as entregas que ele anunciou no primeiro mandato, como ele mesmo disse, e engrossar muito mais o seu currículo, fortalecer muito mais a sua imagem como uma liderança de direita, e aí, em 2030, ir para as urnas, já um processo eleitoral totalmente diferente, sem a figura de Lula, enfim, com um tabuleiro totalmente distinto do que nós temos hoje, com muito mais chances de chegar a esse objetivo da presidência da República, que, naturalmente, deve ser um dos objetivos de Tarcísio de Freitas. Tem uma coisa que nós sabemos sobre a política é que todo político, sem exceção, sempre quer um pouquinho mais, sempre quer chegar um pouco mais longe, testar a própria capacidade nas urnas e aumentar a dose de poder que tem. Mas o Tarcísio, mais uma vez, dá um show a respeito de timing e de comunicação com essa declaração, mostrando para a direita brasileira, mais uma vez, quem é que está preocupado com a união e quem é que está causando a ruptura no campo. Quero te ouvir também, Bruno Musa. Concordo bastante com isso. Eu acho que ele sabe ser mais ponderado, eu acho que ele sabe ser estratégico, e vai na linha do que eu mencionei no meu primeiro comentário a respeito da experiência e o conhecimento técnico. Eu acho que é um pensamento mais estratégico por trás que deve ser levado em consideração aí. Não é hora de discutir as micro diferenças, e sim as macro diferenças, que elas são tão evidentes nos dois campos polarizados que disputarão as eleições agora em 2026 e que, por que não dizer, se não é a mais importante, é uma das mais importantes dos últimos anos no Brasil. Então, acho que ele não tem por que se antecipar ao movimento. Acho que ele está aquecendo, estaria pronto aos 45 do segundo tempo se ele tivesse que assumir esse posicionamento ao deixar de lado uma eventual busca pela reeleição aqui no estado de São Paulo e sim sair como candidato a presidente, caso fosse necessário. Eu não vejo ele
com discursos tão duros, onde ele se mostraria como traidor ou algo do tipo, se ele voltasse atrás e falasse, não, os fatos mudaram, os números mudaram, é hora de eu realmente entrar em campo e agora sim serei um candidato a presidente do Brasil. Então eu acho que ele sabe jogar com as palavras, sabe se posicionar e mostrando toda a admiração e agradecimento que ele tem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também se mostrando como uma figura importante, como de fato é na política brasileira, e uma liderança, que se não for agora, talvez seja para 2030 um nome extremamente relevante. Então, eu acho que ele se posiciona de uma maneira bastante importante aí.